E aí, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre as variáveis, certo? Aula passada, mostrei como instalar o NetBeans, né? Como criar um projeto, como criar uma classe, para a gente começar a escrever nossos códigos. Também mostrei, né, esse método, esse comando aqui, systemoutprint, ln, para justamente a gente poder ver o que sai de resultado, né? De acordo com o que a gente vai programando. Que a gente vai programar e testar também. Vai ser muito útil para a gente, certo? Então, vamos lá para as variáveis. Eu vou criar uma outra classe aqui, né? Para quem não se lembra, criar uma outra classe é só clicar o botão direito em um dos pacotes do seu projeto e criar uma nova classe Java. Vou dar o nome dessa classe Java de aula variáveis, certo? E eu vou apagar as partes cinzas que são comentários, tudo bem? Bom, gente, o que seriam as variáveis? Bom, a variável ela vai estar presente em toda a linguagem de programação, assim como também vocês devem ter visto o conceito de variável, né, nas aulas de matemática lá da quinta série, né, do ensino médio. Bom, ah, da matemática para a programação, as variáveis elas não têm diferença praticamente nenhuma, né? Como o próprio nome já diz, elas são mecanismos que vão poder guardar valores e esses valores em algum determinado momento vão poder variar, né? Então, por exemplo, se eu criar um x igual a 1, né, aqui no Java, por exemplo, posteriormente eu posso mudar esse valor de x para 2, 3, enfim, qualquer outro número e assim ir utilizando ele dentro do meu programa, certo? Bom, mas assim, qual é a diferença de variáveis dentro da linguagem de programação? Bom, gente, cada linguagem de programação tem algumas questões particulares em relação ao tratamento das variáveis, certo? O que eu vou explicar aqui é mais uma coisa geral, assim, mais um conceito mais global, para vocês não ficarem, digamos assim, presos no Java, né? A partir das aulas, vocês também podem criar gosto por outras linguagens de programação e levar esses conceitos assim mais adiante, tudo bem? Então vamos lá. A- de início, as variáveis elas têm que ter, na maioria das linguagens de programação, elas têm que ter um tipo. O que seria o tipo, né? Vocês estão vendo essa estrutura bem aqui, olha, int x igual a 1, né? Bora dividir ela em três partes. Primeira parte, int. Segunda parte, a que está em verde, né? É o x, que é o nome da variável, e igual a um valor qualquer, que no caso eu botei 1, certo? Bom, a primeira parte, ela vai denominar na sua variável o tipo dela, certo? Int, ah, como vocês podem inferir, é inteiro, certo? Então, o que quer dizer esse inteiro aí? Quer dizer que o meu x ele vai guardar apenas números inteiros, certo? Para quem não se lembra também o que é número inteiro, são números que não possuem a parte fracionária, certo? Por exemplo, 1,2, né? No caso do Java, ele não aceita vírgula, aceita 1.2, que no caso seria aquele 1,2 que a gente conhece. Ele não aceita, olha, se você for ver, ele está dando um erro, fica em vermelho, né? E na caixinha ele fala tipos incompatíveis, ah, possível perda de conversão de double para int, né? Depois eu explico o que é esse double. Mas assim, basicamente ele está falando para ti, olha, tu está criando uma variável que vai guardar valores inteiros, mas só que tu está dizendo para ele guardar o quê? Um número fracionário, né? Isso daí, na programação, pode ocasionar alguns erros em que, ah, em programas muito complexos, pode ser difícil de encontrar esse tipo de erro se você passar batido, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira parte é o inteiro, que é no caso int no Java, né? Em algumas outras linguagens você vai usar a palavra integer, né? No Java também ele tem a parte do integer, no caso, que é alguns métodos que eu vou mostrar mais tarde, certo? Mas basicamente é o tipo da variável, o nome da variável, certo? O nome da variável, gente, só tem algumas regras que a gente costuma seguir, certo?
Primeiro de tudo, eu costumo, por convenção, e também por convenção, é recomendável que o nome das suas variáveis comece com letra minúscula, tudo bem? Caso você tenha alguma variável com nome composto, você pode utilizar a mesma coisa que eu falei no nome das classes, né? Você pode utilizar um underline para continuar a segunda palavra, ou você pode utilizar é, letra maiúscula, né? Geralmente eu faço dessa forma aqui, sem utilizar underline, mas você que fica a seu critério. Uma coisa que a variável não pode ter é espaços no nome dela. Então, por exemplo, x espaço y, isso daqui vai dar um erro, olha. Tá dando até um erro, porque a linguagem de programação ela não está reconhecendo x espaço y como uma única variável. Ela está meio que bugando aqui, né? Tá pensando, olha, tem uma variável x e vai ter uma segunda variável y, né? Ela não sabe direito. Então a gente tem que seguir a regra, né, da linguagem. Então não ponham espaços no nome da variável de vocês, tudo bem? Bom, como eu falei, ah, o int x ele vai guardar valores inteiros. Eu não posso botar 1, 2, 1 milhão, né? 100 mil, enfim. Ele tem um certo limite, certo? Esse limite vocês podem estar consultando no site da Oracle, né, que tem toda a documentação Java, que no caso é essa daqui, ó, docs.oracle.com/javace, né? E aqui vai ter basicamente um tutorial cobrindo praticamente tudo do básico da linguagem, certo? Não se atenha apenas à minha aula. Vocês podem explorar aí conforme vocês desejarem, certo? Bom, voltando aqui. Ah, existem outros tipos de variáveis também que a gente pode utilizar, que são bastante úteis, certo? Um outro tipo de variável que a gente utiliza bastante é o double e o float. Deixa eu criar um double y igual a 1.2, né? Que no caso o double, como vocês podem verificar pelo valor que eu coloquei para ele, né? Ele aceita valores tanto inteiros quanto valores fracionários, né? Existe também o tipo booleano, que ele recebe apenas valores verdadeiro ou falso. Para quem é da área de exatas, mais especificamente da área de computação e matemática, né, que já teve aquelas disciplinas de lógica, matemática, esse tipo de coisa, o booleano ele é um tipo de variável que ele vai poder guardar valores verdadeiros ou falsos, certo? Esses valores verdadeiros ou falsos a gente pode utilizar dentro de algumas estruturas que a gente vai ver mais um pouquinho na frente, que são estruturas de controle, né? Através de estruturas de controle, a gente pode direcionar para onde vai a execução do nosso programa, tudo bem? Vocês vão ver isso mais na frente, apenas se atenham agora à questão das variáveis, certo? Bom, fora isso, no Java, é, essa daqui, gente, mas essas três que eu mostrei não são as três únicas, os três únicos tipos que tem no Java, certo? Se vocês forem consultar na documentação, existem outros tipos de variáveis que guardam valores inteiros, existe outro tipo de variáveis que guardam valores fracionários, certo? Então, vale a pena dar uma olhada depois na documentação, tudo bem? O intuito da aula é apenas de técnicas de programação, é mostrar o básico para vocês, certo? Ah, mas enfim, outro tipo de variável que a gente tem no Java é o tipo cadeia de caractere. A gente escreve dessa forma aqui, ó, string. Vou botar, sei lá, w igual a quote, certo? Ó, esse tipo de variável aqui é um tipo de variável especial, certo? Essa variável especial ela vai guardar caracteres, tudo bem? Uma sequência de caracteres que é KOITI, certo? E vocês podem ver que a variável string, quando você digitar lá no NetBeans, ela está em fonte preta, né? E os outros tipos de variável aqui, elas estão em fonte azul. O que que significa isso? Gente, existem dois tipos de variáveis que a gente pode chamar de variáveis primitivas e as que não são primitivas, certo? As variáveis primitivas são aquelas variáveis que vêm, digamos assim, que possuem
apenas um valor atômico, no caso, né? Por exemplo, o int é um valor, é um tipo de variável primitiva que aceita apenas inteiros. O double é uma variável primitiva, tipo de variável primitiva que aceita números fracionários, números reais, certo? Booleano é uma variável é um tipo de variável primitiva que aceita valores booleanos, verdadeiro ou falso. Já string, o que que seria string? Gente, string é um tipo de variável que a gente vai chamar mais lá para frente de objeto, certo? Esse tipo especial no Java, chamado string, ele vai guardar o quê? Ele vai guardar uma sequência de caractere, né? Uma sequência, não apenas um caractere. Se a gente quisesse guardar, por exemplo, apenas um caractere, a gente poderia utilizar o tipo char, né? Igual a C, por exemplo. Tudo bem? Ó, o tipo char, ele guarda apenas um caractere. Tudo bem? Já o tipo string, que é um tipo especial, que a gente chama de vai chamar de objeto, né? Ele guarda uma sequência de caractere. Então, digamos assim, é como se ele fosse uma lista, um vetor de caracteres. Tudo bem? É por isso que algumas coisas, quando vocês forem programando, vocês vão ver que eles têm um tipo que vai estar em fonte preto no NetBeans e alguns vai estar em fonte azul. Geralmente essas fontes azuis significam que são tipos de variáveis primitivas, certo? Então vamos lá. Já foi variáveis primitivas. Isso daqui são um tipo não primitivo. Tudo bem? Variável não primitiva. Bom, certo? Então, tendo variável, o que que a gente pode fazer com essas variáveis, né? Quais são a utilidade de utilizar variáveis? Bom, gente, a variável por si só, você não vai encontrar muita utilidade, né? Ficar escrevendo variável dentro de um programa sem utilizar elas não tem muita utilidade mesmo. Mas elas passam a ter utilidade quando elas são utilizadas em conjunto com operações, certo? Essas operações, as mais comuns que vocês vão ver são operações aritméticas, certo? As operações aritméticas, elas são basicamente presentes em todas as linguagens de programação, certo? O que que são as operações aritméticas? Soma, subtração, divisão, certo? Esse tipo de operação... Opa, tô escrevendo tudo errado. Operações, certo. Esse tipo de operação, elas podem ser aplicadas às variáveis, contanto que sigam algumas regras, né? Por exemplo, eu não tenho essa variável x igual a 1, eu vou criar uma outra variável é, d igual a 2, certo? Eu posso fazer x mais d. Aqui vai dar erro, por causa que é, eu estou fazendo essa operação primeiro dentro do corpo de uma classe e não dentro de um método, né? Que eu vou explicar mais lá na frente. E segundo, que eu estou fazendo essa operação e não estou guardando em lugar nenhum. Então o programa não me deixa fazer isso. O que que eu vou ter que fazer para, por exemplo, somar os valores de x mais d? Eu posso é, armazenar ele em uma outra variável chamada, sei lá, p igual a x mais d. Aí você vai ver que vai sumir a linha vermelha, né? E o p vai guardar qual valor? O valor de x, que é 1, e o d, que é 2. Então vai ser, no caso, 3 aqui. Caso em algum momento do programa, antes dessa linha aqui, o valor de x ou d mude, quando chegar nessa linha aqui, vai chegar o valor atual de x, o valor atual de d, certo? Bom, então, deixa eu ver aqui um outro tipo de exemplo. Tá. Uma coisa que eu esqueci de falar é que, por exemplo, você cria uma variável x bem aqui, uma variável c, uma variável d, uma variável y. Você não pode criar uma nova variável com o mesmo nome de uma variável anterior, certo? Isso vai dar um erro aqui, né? E vai falar, olha, a variável x já foi definida na classe aula variáveis, né? Que no caso foi bem aqui que eu defini ela anteriormente. Tudo bem? Então, atentem para isso. Não pode existir mais de uma variável com o mesmo nome, certo? Ah,
Outro tipo de operação também é, você pode botar menos, né? Sei lá, 10 dividido por 90, enfim. E a multiplicação é, no caso, o asterisco, certo? Então, essas daqui são basicamente as operações básicas que você pode encontrar, né? Bom, para a gente testar essas linhas aqui, né? Bora criar aquele nosso método principal, public static void main string args. Bom, para a gente testar todas essas linhas que a gente fez, bora fazer o seguinte. Eu vou pegar tudo isso daqui que a gente fez, vou recortar, certo? E vou colar aqui, aqui dentro do nosso método que a gente acabou de escrever. Bom, tá meio desarrumada a indentação, né? Gente, quando o código de você estiver muito desarrumado, façam o seguinte. Utilize o atalho Alt, Shift, F, certo? Alt, Shift, F de foca. Aí ele vai organizar o código, vai tentar organizar o código de vocês da melhor maneira possível, tudo bem? Então vamos lá. Ah, aqui dentro, no finalzinho, depois da linha de operação, né, eu vou criar aquele nosso método system.out.print. E aqui eu vou botar qualquer uma das variáveis que a gente criou. Então vou botar, por exemplo, x, certo? Se eu executar aqui esse código, deixa eu botar o código todo na tela para que vocês possam enxergar toda a estrutura dele. Pronto. Tá. Se eu vou executar esse meu código aqui, botão direito, Run File. Está compilando. Ó, ele rodou e apareceu o meu valor 1, bem aqui, né? Deixa eu diminuir um pouquinho. Tá. Apareceu o valor 1 bem aqui, né? Que é o valor, no caso, de x, que valeu 1, certo? Ah, bom, se a gente botar qualquer outra variável aqui, né? Vocês podem testar aí depois. Vai aparecer o valor daquela variável, por exemplo, o z. Ai, meu netbook está travando. Z, né? Vai aparecer o valor true, tudo bem? Assim também, por exemplo, se você botar x mais d, bem aqui, né, no System Out Print, ele vai somar os dois valores e vai mostrar para você o 3, certo? Então você pode utilizar também operadores dentro do System Out Print. Vamos botar o valor de p, por exemplo, que foi uma expressão aqui aritmética que a gente fez. Vamos ver. Ó, vai dar o resultado 3. Tudo bem? Ah, se você botar o w, por exemplo, que é uma string, né, que é aquele tipo não primitivo, você vai ver que ele vai botar para ti o valor que você escreveu ali no w, certo? Agora, o que, que vai acontecer, por exemplo, se a gente botar w mais x, né? No caso, o w ele é o coit, né? E o x é igual a 1, né? O que, que iria acontecer? Bom, gente, no caso do Java, quando você tenta somar uma string com um número qualquer, né? Ou com qualquer outra string, o que, que vai acontecer? Ele vai simplesmente, né, concatenar os dois valores como se fosse uma frase, né? Coit 1. Aí vai aparecer, no caso, o coit 1 aqui, certo? Então, um erro, uma pegadinha muito comum que a gente costuma fazer nos exercícios é o seguinte: se eu tiver uma variável w chamada, vamos mudar esse valor para 2, e o inteiro w2 igual a 2, né? Ó, olha aqui esses dois trechos de código. Existe uma string chamada 2 e um int chamado, um inteiro, né, com o valor 2. E no caso eu botasse aqui, ó, w mais w2, né? Qual seria essa soma de 2 mais 2? Seria 4, né? Não, né? Para o nosso programa, ele entende
como se o primeiro 2 do W fosse uma, digamos, uma letra, né? Uma sequência de caracteres, e o segundo 2 ele entende como se fosse um número, tudo bem? Para o computador, gente, a gente tem que especificar tudo certinho, senão ele não vai executar direito. Então, talvez, por exemplo, esse 22 fosse o resultado que vocês estavam esperando, né? Ou às vezes a gente confunde e fala, não, 2 mais 2 é 4, né? Vai dar 4 aqui. Então, não é bem exato isso, é relativo, né? Depende do 2. Se o 2 for uma string, o resultado pode vir a ser 22. Agora, se o 2 for inteiro ou for qualquer outro tipo de variável que armazene um número, ele vai ser 4, tudo bem? Então, tome muito cuidado com essa manipulação aí de variáveis, certo? Ah, bom, basicamente de variável, esse é o básico do básico do básico, né? Como é que cria uma variável, como é que utiliza, enfim. Então, só tomem cuidado, né? Cuidado com essa situação que eu expliquei para vocês. Cuidado com aonde vocês vão usar essas variáveis, porque se a gente for utilizar eles em alguns locais, o programa não vai deixar, né? Ó, fazendo um teste aqui rápido, se eu pegar isso daqui, ó, int x igual, eu vou recortar daqui e eu vou colar bem aqui, ó, certo? Colar bem aqui e eu tentar dizer que o x é mais 2, ele vai dar um erro, porque eu estou escrevendo esse tipo de código fora de qualquer método, né? Que esse é o único método que eu criei aqui, e dentro do corpo da minha classe, tudo bem? Então tomem cuidado com isso daqui também. Outra coisa que a gente consegue perceber aqui, gente. Deixa eu Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Tá. Existe esse int x aqui. Eu vou criar um int x2 bem aqui igual a 2. Vocês conseguem ver que aqui tá verdinho, né? E aqui embaixo, por exemplo, a cor de todas essas variáveis estão em fonte preta, né? O que que significa isso, gente? A gente vai bater em um outro conceito aí. Bom, vocês vão ver que existe, além dos tipos de variáveis, né, de primitivo, não primitivo, enfim, existe também o escopo de uma variável, certo? O que seria esse escopo dessa variável? Eu vou apagar aqui, mas no código de vocês não precisa apagar, tudo bem? Vou apagar aqui. Eu vou deixar esse outro int x igual a 1, bem aqui, aonde está, certo? Existe o que a gente chama de escopo de variável. Bom, o que seria isso? O escopo de uma variável, gente, é o tempo de vida dela, certo? O que seria o tempo de vida dela? Basicamente, é aquele intervalo em que o computador ele vai saber que aquela variável existe e depois que termina o tempo de vida dela, a variável para o computador não vai mais existir. Ou seja, se tu tentar utilizar aquela variável que já morreu, ela vai, o computador não vai mais reconhecer e pode dar erro no seu programa, tudo bem? Então vamos lá. É, no NetBeans, a gente consegue identificar as variáveis de escopo global, que a gente chama, né, o escopo global, como essas variáveis verdinhas aqui. Já escopo local seria essas variáveis com a fonte preta, tudo bem? Bom, o que seria isso? As variáveis de escopo global, variável global, elas, acho que vocês podem inferir, né, pelo nome. As variáveis globais, elas duram durante toda a execução, né, daqui do meu programa. Ou seja, vocês estão vendo que tem um método bem aqui, né? Public static void main, certo? Vocês estão vendo que esse método ele começa na linha 8 e termina na linha 12. A variável global eu criei ele na linha 6, fora do método. Só que se eu quiser utilizar essa variável dentro do método, eu posso, certo? Porque aquela minha variável, ela vai... Ah, faltou o static aqui. Eu vou deixar esse static aqui, mas depois eu explico para vocês um pouco mais lá para frente para que serve. Por enquanto, só escrevam aqui static, certo? Essa variável global, eu vou poder utilizar ela em qualquer lugar do meu código.
Aqui, se eu tiver um outro método bem aqui, ó, por exemplo, método qualquer, eu vou poder utilizar essa variável bem aqui, certo? Se eu tiver um outro método print, eu vou poder botar o x2 aqui também, ó. Não vai dar erro nenhum, tudo bem? Já, por exemplo, em comparação essa variável aqui, int x igual a 1, essa variável ela tem um escopo local, ou seja, se eu tentar utilizar essa variável x aqui nesse segundo método, por exemplo, que eu acabei de criar, x, opa, estou digitando tudo errado hoje. X, você vai ver que vai dar um erro no programa aí, certo? Ah, ah, no caso, o que que significa isso? Quando chegar nesse método bem aqui, significa que eu não vou. Esse x aqui, ele está dentro desse outro método. Não tem como eu tirar ele daqui, desse método, e botar ele em outro método, entendeu? Ele só é vivo enquanto eu executar esse método. Então, se eu chamar o método main, ele vai executar, vai acabar, e aquele x não vai mais existir. Diferente do outro x, x2, que é global e eu posso utilizar ele em qualquer lugar, tanto em um quanto no outro, certo? As variáveis globais, geralmente a gente utiliza elas para guardar valores a qual a gente vai utilizar durante toda o escopo da nossa classe, né? Em vários métodos, em várias outras operações, até em outras classes a gente pode utilizar as variáveis globais de uma classe, tudo bem? Já as variáveis locais, gente, vocês têm que ter em mente que elas só vão durar durante a execução de um determinado método e elas não vão poder ser reaproveitadas em outro. Claro que existem técnicas de pegar valores de variáveis locais e passar para global, né? Que a gente, isso daí é bem natural, a gente vai pegando isso conforme o passar das aulas, tudo bem? Então, basicamente, também existe essa diferença entre variável local e variável global. E na próxima aula a gente vai ver como utilizar, digamos assim, essas variáveis para fazer o controle de fluxo do nosso programa. Tudo bem? Então, no caso, a aula de hoje foi isso.